São Paulo finalmente acerta renovação de contrato de jogador importante. Vamos comentar aí sobre isso. Lucas tem mais uma lesão e vai desfalcar o São Paulo. Notícia terrível aí. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do São Paulo. O São Paulo encerrou aí a preparação para o jogo de amanhã contra o Libertad, né? Perdemos o clássico, agora voltar a focar aí na Libertadores, apesar que as coisas estão muito bem encaminhadas, né? Precisa só de um pontinho para poder garantir a classificação, mas tem que ganhar amanhã, né? Tem que ganhar esses 2 jogos que faltam em casa, pra gente ficar ali pelo menos com a segunda melhor campanha, tá bom? E nessa terça-feira o São Paulo fez o último treino, encerrando aí a preparação para o jogo, olha aí. O São Paulo encerrou nesta terça-feira a preparação para enfrentar o Libertad nesta quarta-feira às 9h30 da noite no estádio do Morumbi. O lateral esquerdo Wendel está à disposição do técnico Luiz Ubeldia, tá? Ele que tinha saído do jogo contra o Palmeiras, né? O G até põe aqui, ó. O Wendel, que foi substituído no clássico contra o Palmeiras por causa de um choque de cabeça, treinou normalmente. O lateral não teve diagnosticada nenhuma lesão e está disponível para o duelo desta quarta-feira. Até então não aconteceu nada com ele, só foi um susto mesmo que ele acabou até saindo chorando, né, quando foi substituído. Mas não foi nada grave, fez exame, nenhuma lesão, já treinou hoje, já está disponível para o jogo de amanhã aí contra o Libertad. Então, ótima notícia, não aconteceu nada com ele, tanto que já está disponível aí para o jogo de amanhã. A principal atividade do dia foi um trabalho tático, posicional e de bolas paradas comandado pelo técnico Luiz Ubeldia. No gramado ao lado, outra parte do plantel realizava um treino em espaço reduzido, além de trabalho de fundamentos técnicos, tá? Foram aí as atividades que o Ubeldia comandou junto com o elenco do São Paulo nesta terça-feira, tá bom, rapaziada? Agora, meu querido, o negócio é o seguinte, já falamos aí sobre o treino, vamos para a notícia aí, acho que a mais, como é que eu posso falar? A notícia acho que mais inesperada do dia, né? Que é a do Lucas. O meu atacante Lucas Moura está mais uma vez disponível para o técnico Luiz Ubeldia. Poupado no clássico contra o Palmeiras em Barueri, o jogador integrou os treinos de segunda-feira e terça junto aos demais jogadores, mas voltou a sentir dores no joelho direito, o que faz ele desfalque contra o Libertad nesta quarta-feira. Segundo o São Paulo, ele já iniciou o tratamento no CT da Barra Funda. Então, simplesmente, o Lucas voltou a sentir dores no joelho direito e virou desfalque de novo do São Paulo. Aí que eu falo pra vocês, que eu vi algumas pessoas comentando. Muito estranho isso, né, cara? Porque, tipo assim, quando ele se machucou contra o Palmeiras, ele demorou pra voltar mais do que a gente imaginava, né? Mais do que a gente imaginava. Aí o cara volta, faz 2 jogos lá, jogou um pouquinho contra o Fortaleza, um pouquinho contra o Aliança Lima. Aí foi poupado contra o Palmeiras por causa da grama sintética. E do nada o cara voltou a assistir dores no joelho de novo. E desfalca o São Paulo. Péssima notícia aí. E repetindo, esse negócio tá muito estranho, viu, cara? Muito estranho. Eu falei, já ficou mais tempo do que devia quando se machucou. E agora o cara voltou a assistir dores de novo. Se ele voltou sem estar 100%, essa é uma questão, né? Imagino que mais tarde, nos próximos dias, a gente vai ter aí mais informações sobre a situação do Lucas, porque muito estranho isso aqui, cara. Muito estranho mesmo, entendeu? Então, isso aqui, inclusive, só reforça que o São Paulo, então, acertou em deixar ele fora do jogo contra o Palmeiras, né? Se ele foi preservado por causa da grama sintética, para não correr nenhum tipo de risco, e mesmo sem jogar ele voltar a assistir dor, então, se tivesse jogado, poderia ter sido uma situação até pior ainda. Mas então acho que o São Paulo fez certo aí, mas a gente tem que saber mais informação sobre isso. Como eu falei, esse negócio tá muito estranho aí, tá? Achei muito estranho isso. Não sei, né, como muitos torcedores do São Paulo também estão falando sobre isso. Após a notícia que o Eduardo Afonso que trouxe a notícia, né, de que ele tava fora aí, e tá fora do jogo de amanhã. Muito complicado, né, cara? Péssima notícia aí. E é aquele negócio, né, rapaz? O Lucas já tem mais de 30 anos, ele já veio de um histórico de lesão lá no Tottenham, né, onde é que ele tava. Cara, assim, vamos ver o que vai acontecer aí. Uma pena porque, né, tá todo mundo feliz porque ele voltou a reforçar o time, um dos melhores jogadores do São Paulo. E agora o cara tá simplesmente fora aí de novo. Complicado, né? E o Oscar, que voltou no jogo contra o Palmeiras, né, ele deve até iniciar o jogo como titular
amanhã, ele falou aí sobre o jogo de amanhã contra o Libertad, abre aspas. É importante, se a gente vencer, a gente se classifica em primeiro. E depois só brigaremos pelo primeiro lugar no geral. Então a gente sabe da importância do jogo, fecha aspas aí para o Oscar. Exatamente, já venceu o jogo amanhã, aí já garante matematicamente a classificação, aí a gente só fica brigando ali para ter, né, cara? Quem sabe até a melhor campanha geral, quem sabe o Palmeiras não tropeça e a gente ganha, né? E mesmo se os caras não tropeçarem, a gente tem que ficar pelo menos com a segunda melhor campanha geral, que é onde a gente está agora, né? No momento o São Paulo tem a segunda melhor campanha geral, então se vencer os 2 jogos que faltam, pelo menos a segunda colocação geral a gente garante, né? Que a gente já tá ali nessa segunda colocação geral aí da Libertadores, tá bom? O São Paulo que já vendeu mais de 40 mil ingressos pro jogo de amanhã, casa cheia, lotada, aquele clima de Libertadores no Morumbi que a gente já conhece, e foi perguntado sobre isso pro Oscar, sobre a festa que a torcida vai fazer aí amanhã. Ele falou o seguinte, abre aspas: a gente sempre sabe que o São Paulo da Libertadores é diferente, que o torcedor São Paulino também gosta muito da Libertadores. Então a gente conta muito com a presença de vocês. Esperamos mostrar o nosso melhor e vencer todos juntos, fecha aspas aí, para o Oscar falando sobre a torcida, sobre o clima, né? Amanhã é aquela famosa quarta-feira de Libertadores, que vai estar, sem dúvida aí, um clima espetacular com o estádio cheio mais uma vez. Belezinha, rapaziada? Bom, vamos mudar de assunto agora e vamos falar sobre o nosso querido camisa 9, Caleri, que se machucou aí, né, cara? Só deve voltar a jogar no ano que vem. O atacante Caleri fez nesta terça-feira a primeira publicação em sua rede social após passar por uma cirurgia por causa de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O camisa 9 do São Paulo iniciou o tratamento no Refis, mas segue-se uma previsão de retorno, né? Segundo informações, ele deve ficar aí de 6 a 9 meses aí, desfalcando o São Paulo. O GE apurou que o Caleri tem feito sessões de tratamento somente em macas da parte interna do CT da Barra Funda. O jogador tem readquirido mobilidade gradativamente e ainda enfrenta muitas dores, tá? A matéria aí do Globoesporte.com, ele fez um post lá fazendo tratamento, né? Tá fazendo aí já os trabalhos aí na parte interna, no Refis aí, né, cara? Porque, como eu falei, tipo assim, a previsão dele voltar esse ano é quase zero, então que ele se recupera aí da melhor maneira possível, sem pressa, já que, né, pela gravidade da lesão ele não vai voltar mais esse ano, então ele vai ter até o final do ano para se recuperar e voltar bem aí em 2026, já que é completamente improvável que ele volte ainda em 2025, né? O jogador tem mais de 30 anos também, né? Então é inesperado imaginar que ele vai voltar aí antes do previsto, né? É difícil imaginar isso aí. Bom, vamos mudar de assunto agora, rapaziada, e vamos falar aí sobre arbitragem para o jogo de amanhã. Olha aí, o São Paulo volta a campo nesta quarta-feira para encarar o Libertad. A arbitragem desse jogo vai ser colombiana. Carlos Bentancur apita o jogo com assistência de John Galeno e Christian Aguirre. E no VAR, tá, o famoso VAR, vai ser aí o Nicolas Galo, tá? Vai ser aí a escala de arbitragem para o jogo de amanhã, escala aí colombiana, tá? Geral aí da Colômbia, que vai estar apitando o jogo amanhã no Morumbi contra a equipe do Libertad. Como eu sempre falo, esperamos que não tenha aí nenhum tipo de polêmica com a arbitragem, né, cara? Que seja aí tudo da melhor maneira possível, sem polêmica, sem erro pra cá, sem erro pra lá, que ganhe sempre o melhor em campo e que esse melhor em campo seja o São Paulo. Evidentemente, aí, tá bom, rapaziada? Meu querido, o negócio é o seguinte, ó, vamos mudar de assunto aí e temos notícia que acabou de sair, tá? Notícia aí fresquinha, tá? Literalmente acabou de sair. E o negócio é o seguinte, ó. Informação que o Globo Esporte acabou de soltar aí. O São Paulo renovou nesta terça-feira o contrato do atacante Lucas Ferreira de apenas 19 anos. O novo contrato do garoto com o São Paulo vai até o fim de 2029. Tá? Então o São Paulo renovou hoje aí com o Lucas Ferreira, informação que o Gé acabou de trazer. A renovação do Lucas Ferreira era tratada como uma prioridade pelo São Paulo, principalmente depois de outros clubes brasileiros demonstrarem interesse no jogador. O Cruzeiro, o Bahia
e o Red Bull Bragantino se interessaram pela contratação do atacante, que tinha uma multa nacional de apenas 40 milhões de reais. A gente comentou muito sobre isso, né, que esses 3 times estavam interessados no Lucas Ferreira, e a multa baixíssima de 40 milhões de reais, o moleque subiu profissional, se destacando, chamando a atenção, numa vitrine que é o São Paulo, aí tu vai olhar lá a multa do moleque, 40 milhões de reais, evidentemente já tem um monte de time, já começa a crescer o olho pra cima do jogador, né? E essa multa aí de 40 milhões era um perigo. Falo era porque o São Paulo já acabou de renovar aí no contrato com ele. Nesta terça-feira, depois de semanas de conversas, o São Paulo e o Lucas Ferreira chegaram a um acordo sobre o aumento salarial, prorrogação de contrato, valores de luvas, premiações e projeto de carreira. Com 15 jogos, 1 gol e 1 assistência pelo São Paulo em 2025, o garoto agora tem um longo vínculo, tá? Então o São Paulo aí renovou, né? Já tinham conversa já de algumas semanas, né? Mas ainda tinha uma série de situações ainda para resolver, né? Como um aumento salarial, prorrogação do contrato, luva, premiação, projeto de carreira. Tem uma série de situações ali que estava em fase de negociação para poder de fato ter essa renovação de contrato aí, tá bom? O mais importante que pro São Paulo não era nem o tempo de contrato, porque o tempo de contrato anterior dele era até 2028. O novo vínculo vai até 2029, então só mudou um ano, né? De 28 foi para 29, então não teve uma diferença muito grande aí não. O que muda mesmo pro lado do São Paulo vai ter aumento da multa, para não ter risco de ninguém vir pagar, né? Como tinha com 40 milhões. E o jogador evidentemente vai ganhar aí, né? Vai ganhar luvas, né? Pela renovação, vai ganhar um salário aí maior do que vinha ganhando, né? Então são os dois principais questões dele. Vai ter um aumento salarial e o São Paulo vai aumentar a multa aí, para poder não correr risco de perder um moleque aí de graça, tá bom? Apesar do interesse de outros clubes, o São Paulo sempre confiou na permanência de Lucas Ferreira, que já tinha contrato com o São Paulo até 2028. O problema maior eram os salários do atacante, que giravam em torno de 20 mil reais por mês, que é salário de jogador de base ainda, né? Salário de jogador de base aí, então agora a gente não pode mais ficar preocupado com essa situação do Lucas Ferreira, já que agora renovou, tá tudo certo aí, não tem negócio de Cruzeiro, Bragantino, Bahia, né? Não tem nada disso. E assim, quando o São Paulo começou essas conversas para renovar o contrato do Lucas Ferreira, já tinha bastante informações, né, de que o São Paulo queria renovar com ele, e que pro lado do Lucas Ferreira, né, dele, da família dele, das pessoas que trabalham com ele, dos empresários, todos sempre queriam aí permanecer no São Paulo. Né? Não é que ele não quer sair para Cruzeiro, nem para nenhum time, ele quer ficar no São Paulo. Se for para sair do São Paulo, é para ir para Europa. Entendeu? Até porque também tem um ponto importante aqui, né, cara? Todos esses times que estavam interessados no Lucas Ferreira, nenhum aí é uma vitrine como é o São Paulo, evidentemente. Tem o Bahia ali que é do grupo C e tudo mais, mas, porra, mesmo assim dá para comparar a visibilidade do São Paulo com o Bahia, a visibilidade do São Paulo com o Bragantino, a visibilidade do São Paulo com o Cruzeiro, que é um time grande, tradicional, mas não dá para comparar. Né? Então tem esse ponto aí também, né, cara? Ele tá no mercado muito maior, onde tem muito mais pessoas olhando ele do que se estivesse nesses clubes. Tem esse ponto também que é importante. Mas em Rosas que tinha sempre que ele queria renovar com o São Paulo. A gente já viu várias situações acontecerem aí de jogador que tá na base do São Paulo quer renovar, né? E o moleque às vezes pede, o empresário pede até mais do que o normal e acaba saindo, né? Tem muitos que são muito ingratos aí com o clube. Óbvio que ninguém é obrigado a renovar com ninguém, mas tem alguns casos que você vê que é pura ingratidão, né? Como a gente já cansou de ver aí nos últimos anos no São Paulo. Mas no caso do Lucas Ferreira, né, cara, o moleque é cria do São Paulo, tá feliz e sempre quis renovar com o São Paulo, e agora renovou aí. Uma notícia maravilhosa, né, cara? Notícia espetacular. Aí eu particularmente tava muito preocupado com isso aí, porque quando você disse, por exemplo, o Cruzeiro queria, que o Bahia queria e o Bragantino, esses clubes, rapaz, eles são SAF, né? O Cruzeiro é SAF, o Bragantino é SAF e o Bahia é SAF. Esses clubes têm muito dinheiro, né? Ou melhor, os seus donos têm muito dinheiro. Então, tipo assim, para os caras chegarem ali, irmão, pega 40 mil e pagar a multa do Ferreira, irmão, é 2 palitos, é rapidinho. Piscar o olho, isso aconteceu, entendeu? São 3 clubes aí que tem muita grana porque são SAF. Então, eu tinha muita essa preocupação por causa disso. Entendeu, cara? 40 milhões aí é uma boa grana? É, mas você vai imaginar
o potencial que o Lucas Ferreira tem, evidentemente não valeria a pena, né? Tu pegar 40 milhões de reais numa multa por causa do Lucas Ferreira, né? Isso aí é bem óbvio aí. Bom, enfim, bora mudar de assunto agora, rapaziada. Olha aí. Alan Franco poderá assinar pré-contrato em 55 dias com qualquer equipe se não renovar o contrato com o São Paulo. Em negociações de contrato com o zagueiro Alan Franco, o São Paulo tem 55 dias para acertar uma definição ou deixar exposto o acordo em que ele poderá assinar com qualquer equipe um pré-contrato e sair de graça no fim de 2025. Então, daqui 55 dias, o Alan Franco pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser. A gente já comentou aqui com vocês, né, a última informação que saiu sobre a renovação do Alan Franco foi que foi informação que o Alex Oliveira trouxe. Acho que a gente comentou, foi ontem de ontem sobre isso. O São Paulo fez uma proposta de renovação, né, a proposta do São Paulo fez uma proposta de renovação com um aumento de 50% dos vencimentos dele, só que ele e seus empresários recusaram a proposta do São Paulo. Eles recusaram, ainda eles querem um reajuste salarial e também um aumento no tempo de contrato. Mas, né, essa notícia é ruim, evidentemente que ele recusou a proposta, mas informações que tem também é que, né, do próprio Alex Oliveira, de que mesmo recusando, o jogador quer ficar no São Paulo, o empresário quer renovar com o São Paulo. Evidentemente que eles querem ficar, mas eles querem um aumento, querem ganhar mais dinheiro aí nessa renovação de contrato do Alan Franco com o São Paulo, né? Outro ponto também que eu acho super válido que o Alex Oliveira trouxe na informação dele é o seguinte: o São Paulo ainda segue muito otimista na renovação, por quê? O que o jogador e o empresário querem para renovar não está muito longe do que o São Paulo está disposto a pagar, né? Então o São Paulo fez a proposta, ele recusa, mas o Paulo, opa, não está tão distante aqui, né? A gente deve chegar a um acordo aqui. O natural é que tem aí essa renovação de contrato com o Alan Franco, né? Vai ter que abrir o olho, porque já ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser. Meu parceiro, se você quer novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.